PM Driver é um portal de gestão desenvolvido para funcionar através de navegador de internet. Então não é necessário instalar qualquer arquivo na sua máquina ou no seu dispositivo mobile para acessar. Basta usar um browser. Eu estou usando aqui o Edge da Microsoft, mas funciona no Chrome, no Firefox, qualquer outro navegador. O endereço para acesso é o pmdriver.com.br e o acesso se dá através de um login e de uma senha. Eu estou usando aqui um login de demonstração. Basta clicar e aí você terá acesso ao banco de dados, à tela inicial de todo o PM Driver. Aqui há diversos módulos que podem ser contratados pelo cliente, né? Nós vamos falar aqui especificamente do módulo de requisitos legais. No entanto, todos os outros também estão disponíveis nesse login de demonstração. Você poderá navegar por eles através do login que foi concedido. Caso a contratação se dá pelos clientes através da escolha dos módulos que são associados às suas necessidades. Então, se você, por exemplo, contratar apenas requisitos legais, os demais módulos vão ficar escondidos aqui nessa aba de módulos inativos. Não é esse o caso por ser uma demonstração, então todos os módulos estão disponíveis. Considerações sobre essa tela inicial são importantes porque elas são obviamente a porta de acesso ao sistema. Então, de cara a gente tem aqui o menu com os diversos módulos. Aqui você tem um menu com os alertas que o sistema gera, então ações vencendo, situações que devem ser respondidas para os diversos módulos diferentes. Então, diferentes módulos vão ter diferentes pendências, né? Os alertas aqui seriam as situações que demandam providências do usuário. Essa visualização é feita por usuário. Então, nesse caso, eu estou vendo 339 sinalizações, alertas para o usuário login demo, né? É o exemplo que nós estamos utilizando. Mas concentrando aqui a nossa avaliação no módulo de requisitos legais, ao acessar o módulo, nós temos de cara a apresentação de um filtro que pode ser feito, né? E da lista completa de todos os requisitos associados a essa empresa, no caso aqui empresa, né? Então quer dizer, isso aqui é um banco de dados fictício que foi montado para uma organização que não existe, né? Mas para termos de teste ela demonstra que há 419 requisitos legais associados a essa organização. Bom, pode ser que você não queira ver todos os requisitos legais, então você usa o filtro para procurar aquilo que você quer encontrar. Eu vou usar o exemplo aqui de, por exemplo, encontrar a NR10, né, norma regulamentadora número 10. Então o que eu posso fazer? Colocar aqui no filtro por número. Quando eu fizer isso, ele vai trazer todos os requisitos legais cujo número é 10. No meio desse caminho eu tenho normas técnicas, resoluções, norma regulamentadora. Eu poderia refinar o filtro usando ao invés do 10 ou além do 10 também a norma regulamentadora, e aí nesse caso ele combina os dois campos e traz para mim exatamente o que eu quero. Então aqui eu tenho acesso à norma regulamentadora número 10. Se eu clicar na norma, eu vou ter acesso ao checklist cujo preenchimento demonstrará o atendimento à NR10 efetivamente. Então a NR10 aqui marcada nesse item está desmembrada em algumas perguntas, são 17 perguntas que foram elaboradas para o usuário responder, e aí cada pergunta tem obviamente uma resposta diferente e um status diferente. Então, claro, né, mais uma vez, esse aqui é um requisito para teste, então tem perguntas que estão sem responder justamente para demonstrar essas diversas diferenças, né? Então, por exemplo, aqui, ó, para essa pergunta foi dada uma resposta específica, então como usuário você não terá acesso à edição da pergunta, mas você consegue colocar a evidência de atendimento, colocar o responsável por aquela resposta, um corresponsável que receberia os alertas junto com o responsável, por exemplo, a data em que aquela resposta foi dada, em que aquela evidência foi colocada, e o status atual. Há uma lista aqui de diferentes status, né? O requisito pode estar conforme, pode estar parcialmente conforme, ou seja, ainda não há evidência de uma conformidade completa. Ele pode estar não aplicável, ou aliás, desculpa, ele pode estar não conforme, ou seja, eu não atendo naquele momento.
ele pode estar como não aplicável, ou seja, eu avaliei e concluí de que aquele requisito não é aplicável à minha organização especificamente, ou ainda não avaliado, que é quando eu recebo um requisito novo que ainda depende de uma primeira avaliação. Então, nesse caso aqui, ele está marcado como não conforme. Quando o requisito não conforme é marcado, eu preciso criar um plano de ação. Eu já vou mostrar como isso funciona. Uma outra possibilidade é que o atendimento a esse requisito seja cíclico ou não. O atendimento cíclico pressupõe uma necessidade de retorno periódico a essa avaliação para demonstrar a nova conformidade. É o caso, por exemplo, de pagamento de taxas, de apresentação de relatórios anuais de resíduos ou de atividades, licenças, né, que precisam ser renovadas de tempos em tempos. Então eu marco como cíclica uma situação dessa. Isso vai me obrigar também a ter um plano de ação, mesmo estando conforme, porque o plano de ação será para a renovação daquela situação, né? Eu também posso estabelecer qual que é a frequência com que eu tenho que reavaliar esse requisito. O default aqui é colocado como um ano, como nós estamos vendo, né? Então a gente entende que a cada ano, pelo menos, a organização precisa voltar aqui para reavaliar a conformidade com aquele requisito. No entanto, você pode escolher periodicidades diferentes, né? O default é um ano, mas você pode escolher qualquer frequência para revisitar o requisito e reafirmar aquela conformidade. Um campo para observações, texto livre para você explicar. Um campo de avaliação da PM Análises, ou seja, situação em que, quando contratado, você coloca a resposta e a equipe jurídica da PM Análises vai entrar aqui para avaliar se a resposta que você deu está de acordo com a pergunta. É uma avaliação de consistência, não é uma avaliação de conformidade. A avaliação de conformidade pressupõe uma auditoria, efetivamente. Não é esse o caso. Então, por exemplo, aqui está como não avaliado, significa que foi respondido, mas a PM Análise ainda não entrou para validar. Em alguns casos, você vai ver que existe, por exemplo, uma situação que foi não validada, é diferente, né? Alguém olhou e não concorda com aquela resposta. E aí vem uma justificativa, evidências insuficientes, ou seja, você precisa melhorar aquela descrição. Quando isso ocorre, quem respondeu a pergunta precisa responder novamente, né? Voltando aqui para a nossa visão geral, eu consigo colocar anexos. Então eu consigo, através dos botões aqui do lado, pendurar anexos, como por exemplo evidências, né, que podem demonstrar a conformidade com aquele requisito específico. E quando isso acontece, deixa eu ver se tem algum item que tem anexos aqui. Procurando, aqui ó, por exemplo, né? Aqui eu tenho um exemplo de um arquivo PPT que foi pendurado como um anexo. Se eu clicar aqui, eu posso clicar em baixar e aí ver aquele anexo especificamente. Então, basicamente, as informações que são prestadas para cada pergunta são dessa maneira, né? Eu tenho aqui no início a possibilidade de consultar informações associadas àquela pergunta. Então, por exemplo, eu estou aqui respondendo uma NR10. Quando eu clicar aqui, eu vou ter informações sobre a norma. Então eu tenho um resumo com as principais informações e eu consigo baixar a norma regulamentadora número 10. Se eu clicar aqui, ele abre uma janela com um PDF da norma, né? Então aqui é o texto na íntegra daquela norma. Eu também conseguiria acessar o texto na íntegra através desse botão de download aqui no requisito. Se eu clicar aqui, ele também abre o PDF da norma na íntegra. Voltando para as perguntas, né? Além das informações, eu tenho o histórico, que é a quantidade de vezes ou todas as vezes em que aquela pergunta foi respondida. Então você pode ver aqui que eu tenho o histórico de modificações naquela pergunta. Se eu clicar nesse histórico, eu consigo ver o que foi modificado. E eu também tenho um status. O status é muito importante, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o status de losango roxinho. Significa que eu marquei essa situação como não conforme e ainda não elaborei um plano de ação. Aqui, quando eu coloco o mouse em cima, ele mostra nessa janelinha. Se eu olhar aqui em cima e clicar na legenda, ele me mostra qual é a legenda do status, né? Então eu tenho diversas, né? Aquela que eu mostrei é não conforme sem plano de ação.
Eu posso ter um plano de ação vencido, como a gente olha aqui no círculo vermelho. Eu posso ter plano de ação em andamento, concluído ou sem plano de ação. Então, as diversas formas e cores que aparecem aqui estão relacionadas ao status do atendimento daquele requisito. Esse caso aqui que eu mostrei é um caso não conforme. O que ele espera? Que eu crie um plano de ação. Como é que eu crio um plano de ação? Clicando nesse botão aqui de gerar plano de ação. Quando eu faço isso, ele abre uma janela para a criação de um plano de ação associado àquela pergunta. Então ele amarra essas informações. Aqui eu posso criar ação, determinar responsável, determinar prazo, estabelecer a necessidade de verificação da eficácia. Eu posso dizer se ele é sigiloso. Quando eu digo que ele é sigiloso, ninguém mais consegue enxergar esse plano de ação, a não ser quem mesmo criou esse plano de ação, justamente porque algumas ações podem não ser de divulgação permitida. Eu quero restringir o acesso a divulgação dessas ações. Então, quer dizer, eu posso criar um plano de ação por aqui. Quando eu criar esse plano de ação, ele vai aparecer nessa lista das ações já existentes. Eu vou mostrar uma outra situação em que há ações, por exemplo, esse aqui, tem uma ação vencida. Então, se eu clicar aqui, eu vou ver o plano de ação. Ele abre como default a criação de um novo plano de ação, mas se eu clicar aqui nas ações já existentes, ele me mostra, que havia aqui a atualização do diagrama unifilar vencido desde 2018. Então olha o que ele coloca aqui, 100% do plano de ação vencido. Se eu quiser dar baixa nessa ação, basta clicar aqui, ele abre o formulário e eu posso vir aqui e dizer que o plano de ação foi realizado. Também posso colocar anexos, também posso atribuir a outras pessoas, ou seja, plano de ação completo para cada um desses requisitos. Então essa é uma visão, uma visão em que eu filtrei um requisito legal e procurei as ações ou os requisitos que precisam ser atendidos em relação àquela visão. Eu posso também usar filtros gerenciais que vão me permitir acessar esses requisitos por uma outra maneira. Por exemplo, eu posso aqui nos filtros gerenciais procurar todas as perguntas que foram cadastradas como não conformes. Então veja que numa situação como essa eu já não estou partindo do requisito, eu estou partindo da pergunta, Então pode ser, por exemplo, esse caso aqui, eu não sei qual é o requisito que deu origem a essa pergunta. Então eu preciso clicar aqui em informações para ver, esse caso aqui vem da mesma norma regulamentadora número 10, Mas provavelmente esse caso aqui embaixo vem de uma outra norma, tá vendo? É uma portaria estadual de Goiás. Por aqui eu consigo baixar a norma, mais uma vez, ou consigo vir aqui e dar baixa nessa pergunta. Então quer dizer, eu consigo tanto partir do requisito legal e chegar até as perguntas que precisam ser respondidas, quanto fazer o caminho contrário, que é filtrar todas as perguntas que, por exemplo, estão como não conformes, ou todas as perguntas que estão sem definição de responsável, ou as perguntas que estão vencidas, porque já extrapolaram aquela periodicidade de avaliação. Então, quer dizer, eu tenho diversas maneiras de procurar os requisitos legais para fazer o gerenciamento deles. Uma outra possibilidade é fazer essa gestão através do gráfico. Então, eu consigo elaborar gráficos já prontos, Por exemplo, se eu colocar aqui em relação aos requisitos conformes, eu consigo visualizar o gráfico com base no escopo que foi escolhido. Então eu posso também resolver limitar o escopo. Eu só quero ver de meio ambiente, Então quando eu dou aqui no filtrar, ele restringe a combinação de requisitos conformes de meio ambiente. Ou eu posso querer fazer como eu estava fazendo e marcar toda a legislação, e aí eu vou ver o filtro para todo. Eu também posso fazer da mesma maneira a restrição por áreas. Eu consigo fazer configurações diferentes para esse gráfico. Então eu estou mostrando ali um gráfico de barra simples, mas eu posso fazer por linha. Eu posso fazer um gráfico de pizza. Eu posso colocar a cor mudar o eixo, mudar a legenda, mudar o título do gráfico. Ou seja, eu consigo fazer diversas modificações que podem ser salvas para visualizações futuras. Então existe aqui uma grande flexibilidade em relação aos gráficos que podem ser exibidos, além de haver uma conexão com o Power BI
também para uma conexão externa e uma exibição dos gráficos relativos a esse módulo específico, né? Voltando lá para o início, uma visão importante de ter é a seguinte, né, que todos os módulos do PM Driver podem gerar ações. Eu mostrei para vocês o acesso através da gestão de requisitos legais, onde eu crio as ações, né? Mas as ações criadas em cada um dos módulos, inclusive requisitos legais, elas caem nesse módulo de plano de ação. Então, se eu quiser saber todas as ações que estão vencidas, basta entrar aqui no módulo de plano de ação e, por exemplo, procurar pelas ações vencidas. Então ele traz aqui uma lista de 518 ações, das quais 295 estão de acordo com aquele critério que é o de ações vencidas, né? Se eu quiser, além de saber quais são as vencidas, aquelas que estão relacionadas a requisitos legais, basta cruzar vencido, requisito legal, e aí ele me traz que tenho 28 ações vencidas no módulo de requisitos legais. Para atualizar essas ações, basta clicar na ação e ele vai para aquele formulário de plano de ação que eu já havia mostrado antes. Então é tudo muito simples, né? Além disso, né, tem aqui algumas informações que são necessárias para você conhecer. Então, configuração de áreas, processos, colocar a logomarca da empresa, que é a que vai aparecer nesse campo de logomarca. Ou seja, são cadastros necessários para que o módulo funcione corretamente. Além disso, aqui em recursos você pode gerenciar os acessos, ou seja, definir quem é que pode ter acesso ao sistema, gerenciar as permissões, inclusive, é por aqui que é feito. Apenas o administrador pode fazer isso, né? Então depende do nível de acesso que você vai ter. Também é possível, não vou mostrar todos, mas assim, é possível colocar dúvidas para serem respondidas por nós. É possível acessar os relatórios mensais de atualização dos requisitos legais. É possível acessar a área de downloads, por exemplo, onde você pode baixar os tutoriais para a utilização de cada um dos módulos. Então aqui são vídeos que você pode baixar. Também é possível baixar os manuais, que são também um tutorial na forma de texto, né, que também permitiria o seu acesso a esses requisitos. E também exemplos de procedimentos que podem ser usados pela sua organização para gerenciar requisitos legais. Então aqui é um modelo, né, um tipo de procedimento que você, por exemplo, para requisitos legais, né, é uma minuta de procedimento que você poderia adotar para a sua organização, fazendo apenas a substituição daquilo que não é particular de você, né? Então acho que é isso, né? O PM Driver é feito para ser bastante leve. Você pode verificar que o visual dele é limpo para carregar rápido, justamente, e ter uma facilidade na utilização. Espero que esse breve vídeo tenha sido suficiente para tirar suas dúvidas, né? É claro, é muito superficial. Caso haja qualquer dúvida adicional, por favor, entre em contato com a gente para discutir e solucionar essas dúvidas. Obrigado.